Elias, homem temente a Deus, homem de Deus, profeta, o mesmo que desafiou os profetas de Baal e saiu vitorioso. Este Elias, também homem carnal como eu e você, cheio de medos, passou inclusive por uma possível depressão. Esse cara recebe a incumbência por parte de Deus de ir até um determinado lugar e anunciar uma crise que estaria por vir. Mas não era qualquer lugar e não era para qualquer pessoa que ele iria trazer esse relato, ou essa missão de Deus, essa crise que estaria chegando. Era para Acabe, um rei ruim, segundo a Bíblia, um dos piores reis que tinha naquela época, pior até do que os seus antecessores. Casado também com uma mulher extremamente perversa, Jezabel, conhecida por matar profetas. Existem estudiosos que acreditam que Jezabel, inclusive, foi associada à morte dos pais de Elias. Ali não era só uma missão. Deus estaria tratando um conflito interno de Elias. Agir contra os seus medos, contra as suas crises internas, mas ele não disse que não. Ele foi e ouviu a voz de Deus. Eu quero tratar com você hoje alguns pontos dentro desse texto. O primeiro deles é que Elias não se nega a seguir a orientação de Deus, apesar dos seus conflitos internos. Ele disse, eu vou. Foi até Samaria, falou com o rei Acabe, chegou lá para anunciar. Eu digo, segundo a minha palavra, ele nem usou que era segundo a palavra de Deus, porque ele era um profeta de credibilidade. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha credibilidade. Ele disse, segundo a minha palavra, eu digo, Acabe, que por dias não haverá chuva e nem orvalho sobre essa terra. E o que isso quer dizer? Um lugar que dependia totalmente de agricultura. Essa crise relata que haveria fome, que haveria sede, as necessidades básicas não seriam mais supridas ali. Dentro desse cenário também, no meio da crise que foi instalada sobre aquele lugar, o Senhor, o mesmo que enviou Elias, disse para ele, Elias, no meio da crise eu cuido de você. Vá até o Oriente e permaneça ali, próximo ao ribeiro de Queride. Lá, todos os dias, de manhã e à noite, eu vou enviar corvos para te alimentar. Eles trarão pão e água todos os dias, de manhã e à noite. O primeiro ponto que nós vamos tratar nesse dia é que no meio da crise, o Senhor tem um ribeiro de águas preparado para você. Ele tem um alimento, a crise não vai te consumir, a crise não vai te matar. O segundo ponto é que mais no decorrer do texto de 1 Reis 17, ainda dentro desse mesmo texto, durante toda a crise, a comida começa a faltar, a água começa a faltar, a crise se instala e o ribeiro também seca, ou seja, o mesmo lugar que Deus providenciou para que Elias não sofresse naquela crise é o lugar que de repente se secou e Deus não desamparou. Um ponto muito interessante desse texto é que Deus fala para ele, Elias, agora o ribeiro secou, então você se retira daí e vá para Sarepta e lá eu vou ordenar uma mulher que cuide de você. Acredito eu que Elias deve ter pensado, agora é o meu momento de descanso, agora é o momento em que eu vou ficar mais tranquilo, vai ter alguém para cuidar de mim. Chegando naquele lugar, a mulher se tratava de uma mulher viúva. E todos nós sabemos que uma mulher viúva naqueles tempos era alguém, não era nem uma mulher simples, que mulher naquele tempo também não tinha credibilidade. Viúva então era alguém que precisava de ajuda e não estaria para ajudar alguém. Mas é essa mulher que Deus ordena que Elias vá e fique na casa dela e seja cuidado por ela. Um ponto interessante é que Elias chega na casa daquela mulher e o que ele diz para ela é, faça um bolo para mim, e ela responde, como você já bem conhece o texto, eu não tenho como fazer, eu só tenho um punhadinho de farinha que é para fazer para mim e para o meu filho, é a única coisa que nós temos para comer e daqui para frente eu não sei como vai ser. Ele diz, ok, eu te entendi, faça um bolo para mim. A confiança de Elias sobre o lugar que Deus mandou ele para ficar era tão grande que ele não se importou com a situação daquela mulher de ser viúva, de não ter mantimento ou de ser só ele e o filho. A crise dela naquele momento não importava. O que importava era que Deus disse que naquele lugar ele teria alguém para que cuidasse dele. Mas eu quero também te dizer que no meio da crise, talvez você é levado a algum lugar que está em crise, mas se Deus te ordenou, é dentro dessa crise que o Senhor também vai te usar para tratar a situação daquele lugar que você vai entrar novo. E aí você já bem conhece a história, Elias, a mulher prepara o bolo para Elias e a Bíblia diz que segundo o ato de fé dessa mulher, de fazer primeiro para o profeta, nunca mais faltou alimento ou mantimento dentro daquela casa. O profeta foi honrado segundo a vontade de Deus naquele lugar. Ele não olhou para a situação daquela mulher, não vitimizou aquela mulher. Ele disse, faça primeiro para mim que estou segundo a orientação de Deus. Pela fé dele, aconteceu o milagre na casa dela.
Dentro daquela situação ainda, acredito que a mulher já começou a se alegrar, porque quando nós estamos dentro de um ambiente que começa as bênçãos a acontecer, as bênçãos não cercam somente a gente, mas quem está ao nosso redor. Acredito eu que a alegria começa a chegar naquela casa, o profeta está lá, o movimento chegou, a providência chegou. De repente o filho da mulher adoece e morre. Ela vira para o profeta e diz: você veio até a minha casa para me trazer ou uma crise ou outra crise. Agora o meu filho morre, não é você profeta de Deus? Elias se retira do lugar, conversa com Deus. Deus, eu vim aqui segundo a tua palavra, segundo a tua ordem. Eu não vim para trazer causa, eu vim para trazer bênção. Elias profetiza sobre aquele menino e o menino volta a viver. O que eu quero dizer para você, neste dia, é um último ponto. Não importa qual a situação que você esteja passando, não importa quais são os seus conflitos internos, não importa qual a crise que você foi para anunciar em um local, não importa qual a crise que outras pessoas que Deus te direcionou para ir falar com elas está passando. Siga a vontade de Deus, cumpra o propósito, faça parte desse propósito. A bênção não somente te alcançará, não somente irá curar a sua crise interna, mas fará transbordar farinha na panela de todos aqueles que estiverem ao seu redor. E é isso.